Olá, alunos e alunas da disciplina Administração e Planejamento em Serviço Social. Eu sou a professora Selma, professora dessa disciplina, e eu estou gravando esse vídeo para conversar um pouquinho com vocês sobre a atividade 1 e o mapa, que são atividades avaliativas, e a gente sabe que quando se trata de avaliação, os alunos ficam um pouco mais ansiosos, querendo saber mais detalhes e tudo mais. Bom, atividade 1, eu coloco um texto elaborado por um navegador que fez história, porque ele foi a primeira pessoa a atravessar o Atlântico, ele saiu da costa da África em direção à costa brasileira, no Atlântico Sul, num barco a remo. E foi uma odisseia na época, foi um espetáculo. E ele relata nesse texto os grandes desafios que ele teve para fazer isso. Então ele conta como que ele planejou essa viagem, dentro desse processo, como que as coisas aconteceram. E é muito interessante o texto, vocês vão gostar muito. E o que eu peço? Vocês já tiveram ou vão ter as aulas conceituais, o livro texto, vocês leram, o livro indicado na bibliografia básica da minha autoria, as aulas comigo, as aulas ao vivo comigo. Então, vocês vão ter bastante base sobre planejamento, porque o que eu quero focar com vocês, eu quero focar com vocês a questão mesmo do planejamento, porque é o instrumento básico, é um instrumento fundamental para o agir profissional. E é isso que nós precisamos entender para a gente sair da prática profissional ativista, de apagar incêndio e tudo mais. Precisamos aprender a ter atividades planejadas. Então, esse texto eu quero que vocês leiam e levantem as características que aparecem ali sobre o processo de planejamento e alguns desafios também. Por exemplo, logo no começo, ele fala que planejamento é pensar no futuro. Então, você já tira uma característica ali. Planejamento é pensar no futuro. Uma dica que eu dou para vocês apontarem a característica, vocês vão lendo e vão pensando. Ele tá dizendo, aqui eu tiro que planejamento é, e vocês vão apontando ali as questões do planejamento. Você não deve estar fazendo estágio presencial por causa da questão da pandemia. Eu não sei se você já passou por alguma organização de estágio, eu não sei se você conhece alguma organização que atua com políticas sociais, públicas ou privadas, mas se você conhecer, você já esteve numa, vai pensando, vai tentando relacionar todas essas questões com o dia a dia dessas instituições. Bom, essa é a atividade 1. O mapa, como eu falei para vocês, o planejamento é um instrumento de gestão do agir profissional. Nós vamos bater muito nessa tecla. E no mapa eu peço exatamente um exercício assim, eu coloco lá a descrição de um bairro fictício, tá? Mas muito próximo da nossa realidade, e descrevo esse bairro. Então vocês vão precisar ler e entender esse bairro. Como que esse bairro é, como acontecem as relações ali, como que ele se caracteriza em termos de equipamentos sociais, em termos de problemas sociais que se apresentam ali. Vocês vão ter que conhecer bem esse bairro. Aí eu listo eu acho que são 5 organizações que existem naquele bairro, organizações que atuam com políticas sociais. Uma é a profissionalização de adolescentes e jovens, outra é serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, outra é uma comunidade terapêutica, a outra, na verdade, é uma empresa que quer montar um programa de responsabilidade social e tem um CRAS também. Vocês vão escolher uma dessas instituições, aquela que você acha que você tem mais afinidade, que você gostaria. E aí, lendo as características dessa instituição, a proposta que ela tem, e ali você vai ver que você é o assistente social contratado para todas essas instituições, a que você escolher, e você vai ser o coordenador da equipe que vai desencadear o processo do planejamento estratégico, ou então vai continuar algum processo que já começou. E aí você vai ter que pensar no planejamento como processo, com o que você aprendeu na disciplina, como que você propõe
estar encaminhando o processo de planejamento ali, como que você vai trabalhar com a equipe, ok? Lembrando da teoria humanística de administração, lembrando do planejamento como processo e também como instrumento de gestão. Qualquer dúvida, vocês não têm, pode perguntar, não tem problema nenhum, estamos à disposição. O que a gente quer de verdade é que você contribuir com o seu processo de formação profissional, é que você assimile, pensando em alguma situação prática, porque aquilo que eu coloquei ali é fictício, mas algumas daquelas instituições, eu me baseei em instituições que eu conheço, que eu assessorei, que eu fui consultora, que eu trabalhei. Então, só que eu fui mudando, mudei nomes, mudei situações, mudei algumas histórias. E o bairro, né, é bem comum, vocês vão ver. Então, façam um bom proveito, tenham um bom aprendizado fazendo esse exercício de avaliação. Como eu falei, o que a gente quer é contribuir com o seu processo de formação profissional com qualidade. Um bom trabalho para vocês!